Nos últimos dias, muitas pessoas me pediram para comentar esse caso aí da Magazine Luiza. Eu admito que não ia comentar, eu realmente estou fazendo esse vídeo porque muita gente me pediu. Mas por que eu não ia gravar um vídeo sobre isso? Porque eu acho que é bem simples, né? Eu vou acabar chovendo no molhado aqui, vou repetir muita coisa que eu já falei em outros vídeos, porque é um caso óbvio de discriminação racial. E vocês sabem o que é discriminação racial, né? Só progressista não sabe que isso é um sinônimo de racismo, né? Porque eles acham que racismo é só um sistema estrutural baseado em uma hierarquia e que, portanto, apenas os negros sofrem, ou se não apenas os negros sofrem, os brancos com certeza não sofrem racismo. E, inclusive, vários militantes e lacradores vieram repetir essas bobagens aí nos últimos dias por causa dessa polêmica. E eu já gravei vídeos falando sobre isso, então, assim, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião, né, nessa questão do racismo reverso, e já vamos deixar isso claro, não existe racismo reverso, realmente não existe. Porque o racismo não tem uma direção, necessariamente. Racismo é o preconceito racial. Você encontra essa definição em qualquer dicionário de qualquer língua do mundo, praticamente. E eu realmente já fiz esse teste. Eu já fui ler a definição de racismo em alemão, em espanhol, em inglês, em italiano, em francês. Sempre você encontra a definição clássica que diz que o racismo é simplesmente preconceito contra uma raça, discriminar alguém por questões raciais. Você encontra a definição progressista de que também é um sistema estrutural e tudo mais? Sim, mas uma definição não anula a outra, basicamente é isso. Então, os progressistas querem reinventar o significado da palavra, beleza? Eles querem definir que, ó, racismo não é isso aqui que todo mundo considera que seja racismo. Agora vale só essa definição. O problema não é nem eles criarem uma nova definição para a palavra, é eles anularem as outras, que ainda são usadas no mundo inteiro. Então, partindo desse princípio, o racismo não tem uma direção. Se não tem uma direção, não tem como ser reverso. Um branco que sofre racismo não sofreu racismo reverso, ele sofreu só racismo mesmo. Então, enfim, é um caso bastante claro, né? Uma empresa que decide que só vai contratar negros para determinada função é uma atitude racista e, inclusive, está indo contra as leis brasileiras. Gerou até uma discussão jurídica esse caso. Obviamente, alguns... Qual que é o problema, né, dessas questões legais? Porque, assim, existem advogados, juízes, promotores de direita e de esquerda. E aí, obviamente, eles não vão analisar o caso com base no texto da lei, né, na interpretação mais óbvia que todo mundo sabe. Eles vão interpretar com base na sua própria ideologia. Então, tem algumas pessoas aí da esquerda, alguns juízes, sei lá, falando que a Magazine Luiza está assim amparada pela legislação, alguma coisa do tipo, mas tem várias pessoas apontando que não. E, cara, se você parar para ler o texto da lei, ele é absolutamente claro, não tem como interpretar outra coisa. Vamos ler aqui. Aqui, ó, do próprio site do governo, você pode escrever agora no Google, lei número 7.716, e vai aparecer isso aqui, você lê tudo se você quiser. Mas basicamente a gente vê aqui, ó, que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em nenhum momento fala que só serve para negros ou que não serve para brancos. Em nenhum momento. Tá sempre falando só de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou seja, xenofobia também cabe aqui e discriminação religiosa também, tudo na mesma lei. Não tem como ficar mais claro que isso aqui também se aplica para brancos. E aí essa lei tem vários artigos, incisos, parágrafos, né, e vários, enfim, vários complementos para deixar bem claro todo tipo de discriminação que cai sobre ela. E aqui no artigo 4 a gente vê, ó, negar ou obstar emprego em empresa privada. Tá na nossa legislação que você não pode negar ou obstar emprego em empresa privada por uma questão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Você não pode. Então, assim, eu não sou advogado, realmente não sou especialista, né? Não estou no meu lugar de fala aqui. Cara, mas eu sei ler e sei interpretar um texto tão simples quanto esse. Então, vão ter lá os especialistas que vão puxar algum posicionamento do Ministério Público, alguma jurisprudência, sei lá, alguma coisa para dizer que eles estão amparados pela lei
porque, sei lá, a nossa legislação incentiva essa inclusão de minorias desfavorecidas ou qualquer coisa do tipo. Mas isso é racismo, de qualquer forma. E aí também a gente pode entrar naquela questão. Não é porque tá na lei que tá certo. Nesse caso, a lei está sendo justa, né? O texto da lei é justo, ele não discrimina. O que seria muito estranho, discriminar num texto, numa lei contra a discriminação. Mas aí fica a critério da interpretação das pessoas, que não é tão aberta a interpretação assim, mas fazer o quê, né? A galera coloca a ideologia dela em cima e aí não importa o que está escrito, importa o que a pessoa quer defender. E só negro sofre racismo, então dane-se. Dane-se isso aí, dane-se o que está escrito na lei, nos dicionários, o que a palavra significa, a origem dela, a etimologia, tudo, não importa, não importa. Só importa a cartilha progressista, o que os lacradores falam. É isso aí, eles definem a verdade, mesmo que todos os fatos, né, mesmo que o raciocínio lógico mais óbvio possível mostre que não faz sentido o que eles estão dizendo, não importa. Essas pessoas não se interessam por isso. É só uma narrativa, é ideologia, e é isso. Mas voltando ao que eu estava dizendo, a lei não prova também se uma coisa é certa ou errada. A escravidão, olha só que coisa, né? Já foi permitida por lei, e todo mundo sabe o quão a escravidão é errada, né? Então não é porque a lei está permitindo algo ou proibindo algo que aquilo é certo ou é errado. Mas, por óbvio, a gente pode dizer que se você quer lutar contra o racismo, a forma mais coerente de fazer isso é lutando contra a discriminação de qualquer raça. Mesmo que você entenda que tem uma que é mais desfavorecida do que a outra, ainda assim, essa atitude é uma atitude discriminatória. Não é uma ação inclusiva da Magazine Luiza, porque não está incluindo, ela está excluindo outras pessoas. Ou os negros eram proibidos de trabalhar na Magazine Luiza até então? Eles estão sendo incluídos agora? Ou eles sempre estiveram inclusos? A Magazine Luiza era uma empresa racista antes, que não permitia negros? Ela só passou a incluir eles agora? Não. Os negros já podiam trabalhar, já podiam se inscrever, se candidatar. Os brancos é que estão sendo incluídos, ou os não negros estão sendo excluídos, aliás, agora, por esse novo programa de trainee. E é até engraçado você ver um texto que, tipo, você pode imaginar, originalmente foi feito para proteger negros, agora tá tendo que ser usado para proteger brancos. Você tem várias pessoas já usaram um exemplo, tipo, quando você perdeu um emprego por ser branco, você fala que sofreu racismo. Pois tá aí, vários brancos não podem sequer tentar concorrer a esse cargo porque já foram excluídos logo de cara. Isso não é, obviamente, discriminação? Não é, obviamente, preconceito? Não é, obviamente, racismo? Claro que é, mas os progressistas vão ficar batendo na tecla, insistindo eternamente que branco é privilegiado, então dane-se, vocês podem fazer qualquer coisa com branco que tudo tá valendo, tudo tá permitido. Nunca vai ter um agravante por um crime de ódio contra um branco, porque ele é branco. Até parece que ele sente dor e sofre e precisa de emprego e precisa pagar conta. Branco passa fome? Existe branco pobre? Eu acho que não, branco é tudo privilegiado. Outro ponto bem imbecil que a gente pode destacar dessa ação é que essas ações geralmente elas menosprezam, né, a raça que está sendo ali incluída. Porque qual é a lógica? Um negro ele só tem capacidade de competir com outros negros? Se fosse um treinamento aberto para qualquer raça, um cargo aberto para qualquer raça, o negro ele obviamente não teria espaço, porque ele não tem condição de competir com brancos, ele não tem capacidade de competir com os outros brancos. Se qualquer um pudesse inscrever, fatalmente vai passar mais branco do que negro. Qual é o pensamento por trás, sabe? Tipo, se a gente for fazendo a engenharia reversa dessa ação inclusiva, que na verdade só está excluindo outras raças, aonde que a gente chega? Quem realmente está enxergando o negro como um ser inferior, está menosprezando os negros? Eu acho sim isso bastante errado, mas aí a gente pode entrar numa última questão para esse vídeo. A Magazine Luiza é uma empresa privada. Na minha opinião, se ela quiser contratar só negros, deveria caber a ela decidir isso. Eu acho que, tipo, se eles querem fazer essa ação para ajudar mais negros, porque eles entendem que os negros são mais necessitados, enfim, que isso de alguma forma ajuda, eles como empresa privada deveriam poder decidir fazer isso, sim, sem que isso seja contra a lei. Só que é problemático por quê? Se a mesma empresa ou se uma outra empresa decidisse contratar só brancos, vocês sabem o que aconteceria. E aí o que acontece também, né? Esse é um pensamento mais anarcocapitalista, né? O próprio mercado ou a sociedade trataria de corrigir isso. Por quê? Quando uma empresa privada faz algo que você considera absurdo, você pode boicotar. Então, assim, tá tendo uma discussão enorme sobre o boicote,
até pela similaridade com o cancelamento. E muitas pessoas se perguntando, o boicote ele é válido? Será que realmente é uma atitude moral? Bom, ele seria uma forma de resolver esse problema se a gente não tivesse aí uma legislação já preparada para impedir esse tipo de situação, né? Porque se uma empresa só aceita contratar brancos, deixa claro, assim, coloca lá no certificado de um jornal, alguma coisa assim, num certificado, não, aqueles anúncios de jornal, a pessoa coloca lá, estamos com vagas abertas apenas para brancos. O que aconteceria? A população se revoltaria contra isso, porque todo mundo sabe que isso é um absurdo, que é discriminação, que é preconceito, que é racismo, e todos poderiam concordar em não consumir mais aquela empresa. O mesmo pode servir para esse caso. Eu já comprei muita coisa na Magazine Luiza, isso que vocês estão vendo aqui atrás, inclusive, que muitas pessoas não sabem e ficam surpresas toda vez que eu falo. Isso aqui é uma televisão, não é um chroma key. Isso aqui foi comprado na Magazine Luiza, vejam só vocês. E eu admito que acho uma atitude... por mais que assim, eu entendo que a motivação por trás ela é nobre, ao mesmo tempo eu fico pensando que isso pode vir sim por uma questão de publicidade, de lacração, e que, querendo ou não, é um discurso incoerente. E é racista. Eu sim vou dar preferência para outras lojas que não discriminam na hora de contratar seus funcionários, que dão espaço para negros, com toda certeza. Que tenha 90% dos seus funcionários negros, mas porque simplesmente foi lá e contratou as pessoas mais qualificadas para as posições e elas, por um acaso, eram negros. Porque, na verdade, quem perde quando se restringe a determinada área, sei lá, tipo, eu só contrato brancos, quem perde é a minha empresa, porque se tem um negro muito bom que trabalha para aquela função que eu preciso, eu vou estar abrindo mão de colocar ele lá porque eu simplesmente não quero um cara negro na minha empresa. Quem realmente perde com isso? Claro, o negro que teria oportunidade de emprego também está perdendo, mas a minha empresa também está perdendo. Então, assim, a gente tem formas de resolver tudo isso, né, através do próprio mercado, qualificando a mão de obra independente da raça das pessoas, né, e aí um negro com um currículo melhor, mais qualificado, deveria sim ser contratado porque ele vai acrescentar mais para aquela empresa. E se uma empresa declaradamente prefere contratar só uma raça, só um gênero ou qualquer coisa assim, pode ser boicotado pela sociedade, como vem acontecendo. Mas, enfim, né, mais uma vez aconteceu aí um episódio que novamente nos mostra como nessa tentativa forçada de lacração e de inclusão, a gente acaba criando muitas distorções, né? A gente faz... isso aí é o famoso racismo do bem, é basicamente isso. Não é racismo reverso, não, é o racismo do bem. Porque tudo bem você ser racista assumindo que negros são despreparados e que não conseguem competir com brancos e, portanto, eles precisam de vagas específicas só para eles, porque assim eles têm espaço nesse meio, assim, nesse mercado de trabalho, que é tipo um trainee da Magazine Luiza. E enquanto isso também já exclui todos os brancos que poderiam ter boa chance de conseguir aquele emprego, mas que agora tem uma oportunidade a menos no mercado de trabalho. Por quê? Por causa da lacração, basicamente é isso. Definitivamente não acho que seja a melhor forma de se combater o racismo. Eu vi que o movimento negro apoiou essa ação da Magazine Luiza, o que não é nenhuma surpresa. O movimento negro é um movimento racista. E por que eu digo isso? Porque é um movimento que segrega o máximo que pode de várias formas. Tipo, ele em essência, é um movimento que discrimina pessoas por causa da cor, né? Coloca uma raça como vilã, outra como vítima, e fala até em colorismo. Fica, assim, praticamente usa uma escala Pantone e olha assim, você não é negro o suficiente para ser tão privilegiado. Cara, tem segmentos do movimento negro que são racistas a esse ponto. Eles ficam medindo para ver quem é mais negro, para ver quem é mais privilegiado e quem é mais vítima, para ver quem merece mais, quem merece menos. Ah, você não é tão negro assim, você é quase branco, você é privilegiado sim. Aquele cara ali sim é que merece. Isso é extremamente racista. E o movimento negro é cheio disso. E fora, né, obviamente, os casos absurdos contra brancos, sim, porque tem que falam que branco merece morrer, deveria morrer, vê uma matéria de um branco sendo linchado, agredido, sabe, torturado e comemora, fala que foi um negócio lindo, parabeniza as pessoas envolvidas, responsáveis por isso, é completamente absurdo. Então o fato do movimento negro apoiar essa ação da Magazine Luiza, pra mim é só mais uma prova de que foi, né, como se precisasse de mais uma prova, de que foi uma ação bastante racista. E pra fechar com chave de ouro, obviamente o Felipe Neto também entrou na onda e veio falar, não, isso aí não é racismo porque branco não sofre racismo. Se você não entendeu isso até agora é porque você é terraplanista. Sim, somos nós que estamos negando a realidade, o que significa a palavra ao redor do mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro,
a origem dela, como funciona, né, para você compreender o significado de uma palavra, o que ela quer transmitir, né? Que uma palavra pode ter mais do que um significado, mesmo que vocês insistam nesse racismo estrutural, que precisa haver uma hierarquia e blá blá blá, mesmo assim, o significado real, o original da palavra, ainda é válido. Discriminação racial contra qualquer raça ainda é racismo, e os únicos que estão tentando negar o formato da Terra aqui são vocês. É bem fácil de entender isso. Na verdade, eu tenho certeza que o Felipe Neto sabe disso. Ele só tá pagando de desconstruidão aí porque ele precisa agradar o público dele. Tem muita gente que sabe disso e que simplesmente finge que não percebe o óbvio só pra ficar de bem com a galera da panelinha. Mas infelizmente tem muita gente que realmente acredita nessas coisas completamente absurdas e não consegue enxergar o que tá na cara. Mas aí paciência, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. O que eu tenho para comentar sobre o caso Magazine Luiza é isso. Se vocês quiserem mais complementos aí, vocês podem dar uma olhada nos meus outros vídeos aí sobre o racismo reverso. Eu preciso às vezes usar esse termo simplesmente porque tem muita gente que não entende que o racismo não tem uma direção e acha que realmente, né, quando um branco sofre é o racismo reverso, sendo que não é. É só racismo. Branco também é uma raça, se negro é raça, branco também é raça. Então, tipo, não tem um lado reverso nem nada do tipo. Um negro pode ser racista, pode ser preconceituoso, um negro pode cometer atos absurdos, assim como vários já cometeram contra brancos por motivação racial, que seriam esses crimes de ódio, da mesma forma que os brancos fazem isso. E eu preciso falar também, porque tem muita gente que não entende. Eu não estou dizendo que é proporcional. Eu não estou dizendo que o branco sofre mais racismo do que o negro, ou que realmente, assim, não, historicamente. Apesar de que nesses argumentos históricos também tem muita bobagem, né? Tem muita gente que fala, quando um branco for escravizado, sendo que a pessoa não sabe nem que, por exemplo, escravo é uma palavra que deriva do povo eslavo, que é branco. Em inglês, inclusive, é slave. De tanto que esse povo foi escravizado. E sim, brancos já foram escravizados por séculos, inclusive por povos negros ou mais escuros do que eles, por povos africanos. Os europeus já foram escravizados por africanos também. Então, isso já aconteceu, não é só uma questão de escravidão, mas eu não estou querendo comparar também. Eu entendo o peso, o impacto da escravidão negra e como isso realmente se reflete até hoje na nossa sociedade. Eu não estou querendo dizer que branco sofre mais ou blá blá blá. Não. E que isso fique claro. Não é para desmerecer, para menosprezar a causa negra, porque é importante que cada vez mais as pessoas se deem conta do quão absurdo, do quão é errado você discriminar alguém por causa da raça, você falar que uma pessoa é menos do que a outra por causa da cor da pele dela. Isso é completamente imbecil, só que também é imbecil se você estiver fazendo isso com um branco. É muito imbecil se você fizer com um negro, óbvio que é um absurdo e acontece mais. Mas não é menos imbecil se você fizer com o outro lado. Você continua sendo um racista escroto, tá? Você não é um ser humano iluminado porque você é negro e trata branco que nem bosta. Não, você é um racista de merda. Da mesma forma que o branco que trata negro como bosta também é. Beleza? Isso que eu tenho pra falar sobre esse tema. Já tinha encerrado, né? Mas pra variar me alonguei mais um pouquinho. Então obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui. Deixa like, se inscreve, ativa o sininho. Aquela coisa de toda. Foi um assunto meio cansativo, né? Porque é bastante pesado. Eu tava na vibe de um pouco mais leve, mas, como eu falei, me pediram tanto. Tô aqui falando sobre esse tema aí. Valeu, galera. Tô indo. Fui. Quem quer liberdade,